Bom dia, pessoal. Meu nome é João Paulo. Eu sou o professor de ensino religioso de vocês ao longo desse ano. E, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos para o início desse novo ano letivo que nós temos, tá? E vocês, como é que estão? Vocês estão bem? Eu espero que todos estejam bem, tá? Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do ensino religioso em si, né? O que é, afinal, para que serve o ensino religioso? O que se pode estudar em uma disciplina de ensino religioso? Ela serve para alguma coisa? O que é que vocês acham? Vocês acham que o ensino religioso ele tem alguma função realmente relevante nas aulas? Ou não tem nada? É só para passar de ano? E aí? Bom, o ensino religioso ele é, sem dúvida, uma questão bastante polêmica. Pode ser muito polêmico, né? Porque para algumas pessoas isso pode ser indispensável, pode ser uma disciplina indispensável, e para outros já pode ser uma disciplina que pode-se pensar que ela pode trazer uma perca da liberdade de pensamento, liberdade de religião dos próprios alunos. Por isso que a gente tem que falar um pouco sobre isso de uma forma bem objetiva, uma forma bem clara, sobre o que se estuda, o que se pode fazer nas nossas aulas. Então, a fim de tentar desmistificar um pouco, né, clarear um pouco mais sobre a questão das aulas de ensino religioso, nós vamos falar aqui sobre alguns pontos que podem ser abordados e que vão ser tratados ao longo do ano na nossa disciplina, tá? Muitas pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que seria as aulas. Até porque, para algumas pessoas, a disciplina do ensino religioso ela pode ter um caráter muito doutrinatório. Como assim? Pode pensar muitas vezes que o professor está ali para querer doutrinar, para querer evangelizar ou converter os alunos para o que ele pensa ou para alguma determinada religião. Só que não é bem isso que acontece. Tá? Na prática, isso é muito diferente, porque as aulas de ensino religioso elas podem ser bem variadas. Nós podemos falar sobre um leque de assuntos muito grandes, não só propriamente sobre questão religiosa ou de uma religião específica. Nós temos sempre que lembrar também uma coisa. Nós vivemos no Brasil. O Brasil ele é um país laico. O que é isso? O que isso significa? Um país laico é aquele país que não tem uma religião oficial, ele não tem uma religião obrigatória que ele impõe aos seus moradores. O Brasil, ele, por mais que a maior parte da população ela seja católica, não é uma imposição do Estado brasileiro que as pessoas sigam essa religião. Se você quiser seguir outra religião, você é livre para fazer isso. E essa é uma das características do Estado laico, né? Um país sem uma religião oficial. Por mais que uma delas possa ser a religião da maioria, mas mesmo assim, se você não quiser, você pode seguir outras religiões, qualquer que você tenha interesse ou que você se sinta confortável em poder participar dela, tá certo? Nas aulas de ensino religioso, nós falamos sobre muitas religiões, e isso também é importante. Um dos principais pontos que nós temos que bater é justamente de tentar diminuir a questão da intolerância religiosa. Quanto mais a gente conhece sobre outras religiões, mais a gente tem a capacidade de respeitar a outra religião, a crença do próximo. Então, é importante sim que nós falemos sobre outras religiões e ao longo das nossas aulas nós vamos falar sobre algumas delas. Algumas religiões, vamos dizer assim, têm um maior número de seguidores, as maiores religiões do mundo, como o próprio cristianismo, como o islamismo, o judaísmo, religiões orientais, como o taoísmo, confucionismo, budismo, são religiões que nós vamos citar, que nós vamos estudar um pouco, conhecer um pouco sobre elas ao longo das nossas aulas.
Porque isso também é importante, como eu falei. Quanto mais a gente conhece algo, mais a gente consegue entender e consegue respeitar a religião, a crença do próximo. E isso é muito importante e é uma coisa que nós vamos frisar muito nas nossas aulas de ensino religioso, que é a questão da tolerância religiosa, certo? E por mais que nós falemos sobre várias religiões, em nenhum momento nós vamos ter um caráter de doutrinação. As aulas de ensino religioso, como eu falei já, elas não possuem essa função de doutrinar, mas a gente tem que conhecer. Como eu falei, quanto mais se conhece, mais a gente vai saber, mais a gente respeitar e como agir frente a uma religião diferente à crença do próximo, tá? O objetivo, ele é simplesmente repassar o conhecimento das religiões, sobre essas religiões, e para que se conheça um pouco dessa diversidade. O mundo possui uma variedade enorme de religiões diferentes. Nós temos muitas religiões no mundo. Não tem como nós falarmos sobre todas, mas nós vamos, como falei, nós vamos falar sobre algumas delas. Só que, como falei também, sempre respeitando a pluralidade religiosa e a liberdade de cada um de poder seguir aquilo que bem quer. Bom, o ensino religioso, ele trata-se de uma disciplina que busca desenvolver uma reflexão nos alunos sobre os ensinamentos. Quando a gente fala sobre uma religião ela possui vários valores. E nós vamos estudar, nós vamos ter o conhecimento sobre esses valores. Esse é um dos objetivos também do ensino religioso. Quando a gente fala sobre o cristianismo, nós vamos falar sobre um conjunto de valores que são defendidos e pregados por essa religião. Quando nós falamos sobre o islamismo, nós falamos sobre um conjunto de valores que é pregado e defendido por ela, e assim sucessivamente. Isso vai enriquecendo cada vez mais as nossas conversas nas nossas aulas de ensino religioso. Bom, o objetivo que a gente tem é ensinar sobre os dogmas das diversas religiões, sobre suas características, sobre as suas festividades, sobre tudo aquilo que permeia e que está dentro dela. Tá? Nós vamos ver como essas religiões elas funcionam e como elas estão relacionadas com o meio, com a nossa sociedade. Assim, fazendo isso, cada vez mais se torna melhor e mais possível com que a gente consiga futuramente viver em um mundo mais justo, né, uma sociedade mais igualitária e livre, principalmente de preconceito e do egoísmo, tentando cada vez mais diminuir a questão dessa tolerância religiosa. Bom, mas além das religiões, como eu falei, nós podemos falar nas nossas aulas sobre vários outros assuntos. Nós vamos falar, por exemplo, sobre as questões dos valores humanos. O que são os valores humanos? Os valores, todo ser humano ele possui um conjunto de valores que ao longo do tempo ele vai agregando na sua vida, na sua personalidade, e que serve justamente para moldar você, o homem, né, a mulher que você vai ser quando for adulto, quando crescer. Então, ao longo da sua vida, você vai agregando vários valores diferentes que vão lhe ajudar. Valores como, por exemplo, justiça, como a igualdade, como a empatia. São valores que cada um vai agregando a sua personalidade, ao seu modo de viver e vão moldar o que você vai ser no futuro. Nós vamos falar muito sobre essas questões dos valores também ao longo das nossas aulas. E fora isso, nós temos também algumas questões como festividades, algumas datas que são importantes, como por exemplo Semana Santa, o que é que ela representa para uma religião, e as outras, o que é que elas fazem? Elas também têm esse mesmo período. Você tem, por exemplo, dias como Natal. Como é que o Natal ele é comemorado nas diversas religiões? Toda religião possui seu Natal. Qual o significado de cada uma? Qual o significado, por exemplo,
de uma festa na religião católica, o que ela representa. Então são questões que nós vamos abordando ao longo do nosso ano, que são pertinentes e que servem, como eu falei no início, para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento a respeito das religiões e assim tentar minimizar um pouco a questão, principalmente da tolerância religiosa, e desenvolver o respeito pelo diferente. Nós vamos falar sobre cultura também, por exemplo, na nossa próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre cultura e ver o quanto também a cultura de cada povo ela está inserida dentro das religiões. É uma relação muito próxima que existe entre a cultura e a religião e por aí vai. Bom, essa nossa primeira aula ela é mais uma aula introdutória, né, apresentando para vocês o que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas de ensino religioso, o que pode ser abordado e qual o objetivo de se fazer isso, tá? No mais, é isso. Eu estou, além do vídeo, eu estou enviando um texto que fala um pouquinho mais sobre isso que eu falei agora e uma atividade para que vocês possam fazer, certo? E atenção, fiquem ligados com os prazos, com os horários, com as datas de entrega das atividades, porque cada uma delas vale nota, ok? Eu conto com a participação de todos vocês. Não deixem de fazer a atividade, ela é muito importante para que você possa conseguir uma boa nota e você possa também mostrar que está participando das nossas aulas, tá ok? Então, no mais, tchau, obrigado por assistirem, beijo e abraço a todos.